Vou trazer a Edilene Lopes lá de Brasília, que chega agora aqui no Hora H. Ei, minha querida, boa noite, bem-vinda. Edilene, você vai nos contar a reação do lado de Eduardo Bolsonaro à prisão de Alexandre Ramagem e de como é que eles estão, quais são as saídas que eles estão vendo pela frente. Bem-vinda. Muito obrigada, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. Pois é, a primeira pergunta que se fez depois da prisão de Alexandre Ramagem é: essa onda de prisão de bolsonaristas pode atingir Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro? E eu chamo de onda porque no final de semana houve a prisão de um brasileiro, mineiro inclusive, que é apontado como um dos articuladores daqueles atos que precederam o 8 de janeiro, da movimentação nas portas de quartéis. Ele foi preso pelo ICE no final de semana e logo agora na segunda-feira, Alexandre Ramagem também foi preso. E por isso essa pergunta chegaria a Eduardo Bolsonaro. E eu conversei com o entorno dele, com parlamentares que inclusive têm feito visitas a ele nos Estados Unidos, no Texas, onde ele vive no momento. Eles disseram que não há esse temor. Qual que é a resposta deles para isso? Que o governo americano tem ciência de que Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos como um perseguido político. Se a gente pergunta, ele tem visto? Porque visto diplomático ele não tem mais, porque não é mais deputado federal. Ele é um exilado político, ele tem asilo do governo dos Estados Unidos? Isso também ninguém responde. A resposta deles é que o governo sabe que existe essa proteção, a mesma que está sendo pleiteada agora pela oposição também para Alexandre Ramagem. Conversei com o governo americano e essa é uma resposta que oficialmente é a seguinte: não falamos sobre situações específicas de vistos. Então nós não sabemos a condição legal de Eduardo Bolsonaro hoje. Fato é que pelo menos no discurso de seus aliados, ele está seguro nos Estados Unidos e que é o que eles vão tentar para Alexandre Ramagem, que também tem um discurso em relação a isso. Como a Polícia Federal diz que foi um trabalho articulado com as autoridades americanas, eles desmentem isso, dizem que não, que na verdade ele cometeu uma infração de trânsito e que o protocolo é que o ICE seja chamado na sequência porque ele é um estrangeiro e que vão tentar fazer com que essa situação seja revertida e que ele seja visto pelo governo americano como Eduardo Bolsonaro seria visto hoje, que é um perseguido político. Hoje vamos lembrar que Ramagem é um foragido porque foi condenado justamente por tentativa de golpe. Então são situações diferentes que vivem os dois, mas a condição legal nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro hoje também é um mistério. O governo americano não responde, o próprio Eduardo Bolsonaro também não respondem, mas eles afirmam que não há um temor de que ele seja atingido, porque para fora da bolha do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se vê é uma leitura de que há um enfraquecimento do clã junto ao governo americano. Aquela interlocução que era forte foi enfraquecendo e hoje vai sumindo a ponto de eles começarem a ser presos no território americano. Mas, segundo os aliados de Eduardo Bolsonaro, ele permanece seguro nos Estados Unidos, situação que eles acreditam que vai ser a mesma para Alexandre Ramagem, Thaís.